Ajudar você aí no controle de peso. A Anvisa aprovou a primeira injeção semanal para o tratamento da obesidade, sobre isso que nós estamos falando, com o doutor José Alfredo Sadowski, né? Muito importante, já tem perguntas aí para o doutor Alfredo, né? A Soraya de Almirante Tamandaré. Soraya, obrigado. Ela mandou aqui no 984070550, ela está perguntando quanto vai custar e quando a injeção vai chegar ao Brasil. Olá, Soraya, tudo bem? Então, agora foi aprovado pela Anvisa. O ritual normal é que o medicamento passe por uma câmara de aprovação de medicamentos, deve acontecer já nos próximos meses, e acredito que esse ano ainda a gente deve ter esse medicamento disponível no Brasil. Tá? Sobre custo? Em relação a custo, essa é talvez um dos principais problemas do medicamento, visto que ele tem um custo bastante elevado, tá? Então, isso vai ser um dos obstáculos para que grande parte da população possa tomar esse medicamento, tá? Eu não faço ideia realmente do valor com que ele chegue, mas se a gente for levar em conta que a semaglutida com dose menor que nós já temos disponível hoje, ela vai custar entre 800 e R$1.000 mais ou menos, eu acredito que essa dose semanal deva vir um pouquinho acima disso daí. Tá? Então, mas daí não fica viável para todo mundo. Isso é por semana, né? Ou estará disponível no SUS também, por exemplo. Esse custo é mensal, né? Mensal. Mensal. Tá. Mas é uma paulada. A questão de ser disponível no SUS, eu acho que envolve outro tipo de questão. Certo. A partir do momento, porque essa droga ela ainda não é uma solução definitiva do tratamento da obesidade. Tá? Eu acho que a partir do momento que a gente tenha uma droga que funcione com poucos efeitos colaterais, com um custo um pouco menor e que tenha um resultado ótimo, aí não faz sentido o governo não disponibilizar no SUS, visto que se você tratar a obesidade, você vai estar economizando muito em relação ao tratamento de outras doenças, como derrames, infartos, agregadas, né? Exatamente. É um efeito cascata, né? Exatamente. Então, eu acredito que essa não seja ainda a droga ideal para ser colocada no SUS, no sentido do governo comprar, disponibilizar para tratar o problema. Tá? Mas o custo é alto e é o principal impeditivo hoje de você usar ele em larga escala. Então, nós temos a pergunta também da nossa amiga Ana Rosa, de Campina Grande do Sul. Ela encaminhou um áudio aqui pra gente, vamos acompanhar? Vamos lá, gente. Oi, doutor. Então, aqui é a Ana Rosa. A minha irmã fez o uso dessa injeção aí, um ano retrasado, e acabei favorecendo pra mim, né? Eu falei, vou experimentar, né? A gente quer perder alguns quilinhos, enfim. Mas pra mim, eu não me dei bem, porque ela dá muita reação. Deu uma reação pra mim, deu muita náuseas, dor de cabeça, sabe? Então, pra mim, não deu certo. É normal essa reação de náuseas? Pra minha irmã deu certo, sabe? Ela conseguiu perder, mas relaxou, voltou de novo a engordar, né? Aí que tá o detalhe. Ela fez uso de 3, mas o médico prescreveu pra ela, né? Ana Rosa. E eu entrei no gaiato e fui experimentar, mas pra mim não deu certo, não. Ana Rosa, antes do doutor normal explicar. essa reação? Antes do doutor explicar, obrigado, Ana Rosa de Campina Grande do Sul. O Usar efeito medicamento, né? sem orientação médica, jamais. O doutor acabou de falar aqui, né? Mas sobre a questão dela ali, a irmã tomou, ok, ela tomou sem prescrição, deu reação. Oi, Ana. Então, assim, você veja que isso é exatamente o que nós estávamos conversando agora há pouco, né? O tratamento não é só tomar o remédio, mas tomar o remédio com acompanhamento médico e com todas as outras questões que envolvem o tratamento. Você teve efeitos colaterais, tá? Então, essa é uma droga que em até 1/3 dos pacientes, 30-35% dos pacientes, eles vão ter esses efeitos colaterais. Quais são? Náusea, vômito, sintomas gastrointestinais, alguns pacientes têm muita azia, tem muita queimação, pode dar um pouquinho de diarreia, pode dar constipação, tá? Então, esses sintomas são comuns, sim, em até 1/3 dos pacientes. Bastante coisa. E é por esse motivo que você tem que tomar o remédio com acompanhamento médico. A gente sempre começa esse tipo de medicamento com doses pequenas. Essa dose fica por 1, 2, 3, depois aumenta devagarinho e vai titulando a dose para diminuir a possibilidade da ocorrência desses efeitos colaterais. Mas realmente tem uma parcela dos pacientes que realmente não toleram o medicamento. E uma outra coisa que você falou, que é bastante interessante, Ana, é não responder ao tratamento, tá? Não é todo mundo que vai responder ao medicamento. A gente tem critérios para saber se o paciente está respondendo ou não, mas tem uma parcela da população,
também em torno de 1/3, mais ou menos, dos pacientes que não vão apresentar resposta a esse tipo de droga. O que me chamou a atenção é o seguinte, ela falou que tomou a injeção, tá, mas o senhor acabou de dizer que ela não está disponível no Brasil, né? E ela está falando do preço aqui, ó, entre 700 e R$1.000. Como é que ela conseguiu? Isso. Na verdade, essa pergunta é bacana, tá? Até para os ouvintes entenderem, é que, na verdade, nós já temos esse medicamento disponível no Brasil para o tratamento do diabetes. Certo, tá? entendi. E não para o tratamento da obesidade. E agora foi liberado para o tratamento da obesidade. Mas como nós já tínhamos ele disponível para o tratamento da obesidade e tinha um resultado satisfatório para o tratamento, estava liberado para o tratamento da diabetes, se usava ele, que a gente chama de off-label, né? Que não está em indicação de bula, mas já vinha sendo usado, que é o Ozempic, né? Que o pessoal já vinha tomando. Bom, a gente está quase no final aqui com uma entrevista com o Dr. José Sadowski, né, falando sobre essa questão da injeção semanal aí para o diabetes, né, um trabalho para tratamento de obesidade, né, para lembrar assim para você. Agora o medicamento passará a ser indicado apenas para pacientes que não obtiveram sucesso no tratamento da obesidade com dieta e exercícios físicos. A gente não está nem falando de bariátrica aqui, né, doutor? Exatamente. Então, assim, como é que funciona? Até para o público entender, né? Como eu falei agora há pouco, a gente tem que separar o que é um desejo de emagrecer, o desejo social de emagrecer, que é aquele paciente que está um pouquinho acima do peso e quer perder alguns quilos. Não faz sentido nenhum usar esse tipo de medicamento para fazer isso, tá? E a gente tem indicações bastante claras de tratamento medicamentoso. Então, a gente usa uma ferramenta que é o índice de massa corporal, e hoje o medicamento, ele está indicado nos pacientes que têm um índice de massa corporal acima de 30 ou acima de 27 que apresentam alguma doença associada ao sobrepeso, né? Ou à obesidade, tá? Eu continuo falando que o paciente que tem, por exemplo, IMCs mais altos, graus mais severos de obesidade, não é o paciente ideal para usar o medicamento, continua sendo indicativo de cirurgia bariátrica, com certeza, tá? Quando a gente vê a propaganda desse medicamento semanal, eles falam que o resultado equivale a uma gastrectomia vertical, que é um tipo de cirurgia bariátrica. Isso é uma falácia, eu vejo isso com maus olhos, é muito perigoso esse tipo de afirmação, visto que esse resultado só foi alcançado em 1/3 dos pacientes do estudo, e pacientes que foram acompanhados de perto por uma equipe grande, com uma dieta específica, com atividade física. Eu acho muito difícil um paciente na vida real ter um resultado com esse medicamento próximo do resultado que uma cirurgia bariátrica. E mesmo porque são procedimentos completamente diferentes, né? Exatamente. Então, é uma excelente notícia a chegada desse novo medicamento, nessa nova dosagem semanal para o paciente que vai tratar a obesidade, mas até o momento, a cirurgia bariátrica, ela continua sendo o tratamento mais eficaz, mais potente e mais importante em longo prazo para o paciente com níveis mais severos de obesidade. A Rosa de São José dos Pinhais, ela diz assim, ó, eu tomei e emagreci 5 quilos, amei, só não tomei mais por causa do preço. E o que me chamou a atenção também ali, da nossa outra ouvinte, né, de Campina Grande do Sul, a Ana Rosa, que ela falou que a irmã dela tomou, emagreceu, descuidou e engordou de novo. Então não dá para descuidar. Exatamente, é o que eu chamo a atenção sempre, né? A gente está tratando uma doença que não tem cura. A obesidade não vai ser curada por nenhum medicamento ou por nenhum tratamento cirúrgico. Então, todo o tratamento de obesidade que for interrompido e não for acompanhado de uma mudança de estilo de vida, uma mudança de hábito alimentar, um aumento de atividade física, a chance é bastante grande desse paciente voltar a ganhar peso novamente. A Verônica também encaminhou um áudio aqui pra gente. Vamos acompanhar o áudio da Verônica, 98407-0550. Boa tarde a todos. Sabemos que a obesidade é um grande problema hoje, né? E falta muitas soluções, muitos preparos. Somente tem gente que acha que fazer uma cirurgia bariátrica ou tomar um remédio vai ficar magra e esquece que isso envolve tudo psicológico à cabeça. O doutor acha que falta informação, pós-saúde, psicólogos, assim, para conversar com pessoas que têm tendência à obesidade e já está com peso bem elevado? Abraço, Verônica Coxa. Obrigado, Verônica. Valeu mesmo. Verônica. Oi, Verônica. Excelente colocação e excelente pergunta, Verônica.
Nós não estamos ainda preparados para atender os pacientes obesos completamente da forma como deveriam ser tratados, tá? Eu acho que falta, apesar de todo o esforço da sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a Sociedade de Endocrinologia, a Associação Brasileira de Estudos de Obesidade, apesar de toda a informação disponível, realmente essa informação muitas vezes não chega no paciente obeso. Falta, sim, tanto no sistema público, e eu vou te falar que até no sistema privado também, às vezes, equipe competente, psicóloga, lembrando que a obesidade ela é multifatorial. O que é isso? Ela é causada por vários fatores. Então, eventualmente, se você tem uma compulsão alimentar, não é o remédio semanal que vai tirar o apetite e que vai melhorar a tua compulsão, é o tratamento psiquiátrico, é o tratamento psicológico que vai tirar o teu apetite, que vai te ajudar na perda de peso. Então, você tem toda a razão que tem que ter uma equipe completa, tem que ter um apoio completo e acabar com o preconceito que tem em cima da obesidade. O paciente obeso tem que ser encarado e tem que ser tratado como uma doença. E o mais interessante, desculpa mais uma vez. Vamos lá. Não. E o mais interessante é o seguinte, né? Antes de você ganhar muito peso, porque às vezes tem pessoas que têm tendência a isso, na questão genética e tal, né? Mas saia do sedentarismo, né? Show preguiça. De preferência, né? Não precisa ir para uma academia todo dia, não precisa pegar uma bike e andar 20 km por dia. Puxa, mas uma caminhadinha a cada 3 vezes por semana no parque já ajuda, né, doutor? Com certeza. Metas pequenas são mais fáceis de serem alcançadas, né? Sem dúvida. E só isso é um clichê, mas a gente sabe, isso em estudos, que perdas discretas, perdas de 5% do peso, já são suficientes muitas vezes para diminuir pela metade o risco de um pré-diabetes evoluir para um diabetes, ou o risco de você vir a ter um infarto, um derrame, alguma coisa assim. Então, perdas modestas de peso já são suficientes para uma melhora importante de diminuição de risco de outros problemas e de qualidade de vida. Então, comece pequeno, comece com uma atividade física regular, procura um médico, um endocrinologista, cirurgião bariátrico. Todos esses médicos estão aptos para te ajudar. Nutrologistas sérios também vão poder te ajudar nesse processo de perda de peso. Olha, eu só queria colocar o seguinte, reforçar mais uma vez, que devido a todos esses cuidados, aos efeitos colaterais, ao próprio alto custo do medicamento, gente, se faz necessário, com certeza, sempre a orientação de um especialista. Não faça nada sozinho antes de consultar um especialista para contribuir com a informação e para te ajudar no processo de emagrecimento. Para a gente finalizar aqui com o Dr. Sadowski, o doutor até já falou ali da questão dos vários fatores, né, em relação a contraindicação, ou então a situações adversas que acontecem no organismo, conforme explicou a nossa ouvinte, a Alessandra de New Jersey, nos States. Há alguns anos usei um remédio que vendia aqui nas farmácias, lá nos Estados Unidos. Eram comprimidos diários para emagrecer. Depois de alguns dias ela parou porque não gostou. No ano seguinte ela viu uma notícia que o mesmo medicamento seria tirado do mercado, pois estava dando muito problema para o fígado das pessoas. Esta injeção pode trazer algum problema crônico se usado por muito tempo, e ela coloca assim, só por curiosidade mesmo, porque ela não pensa em usar esse tipo de medicamento para perder peso. Ótimo. Todo medicamento, ele vem acompanhado de efeitos colaterais, tá? E sempre que você prescreve um tratamento, você vai pesar risco e benefício, tá? Então, a semaglutida semanal agora, ela vem desenhada para um uso contínuo em longo prazo, tá? Tem pacientes que toleram bem, tem pacientes que não toleram, e depende do paciente, titulando a dose, aumentando, diminuindo, você consegue fazer o paciente aderir ao tratamento. Porém, é óbvio, são medicamentos novos e nós não temos estudos em longuíssimo prazo, tá? Então, com certeza, nos próximos anos, vão aparecer sim problemas relacionados ao uso crônico da semaglutida. Isso não tenha dúvida, tá? Inclusive, já tem alguns relatos, por exemplo, de problemas de tireoide, problemas de fígado e problemas de pâncreas, tá? Então, isso pode acontecer sim. Por isso que eu falo mais uma vez, e tem que ficar clara essa mensagem: não é uma droga, não é um medicamento para ser usado por conta própria e sem supervisão médica. Imagina, não é na verdade. Dr. José Alfredo Sadowski, cirurgião especialista no tratamento da obesidade. Falamos sobre esta aprovação pela Anvisa da primeira injeção semanal para tratamento da obesidade. Dr. Sadowski, muito obrigado pela sua participação aqui. Valeu, né? Um bom dia, uma boa tarde, né? E até um próximo contato. Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês.